Oi, eu sou a Karina do Costurinha e essa é a aula de costura da camisa Rafael. O link para o molde está lá na descrição desse vídeo. Essa daqui é uma camisa clássica com abotoamento no punho, pala aqui nas costas, gola, colarinho e um bolsinho lateral. O acabamento interno é todo embutido ou com viés, aqui na cava é com viés. Ela fica super bem acabada. Nessa aula eu vou usar um tecido de algodão, o chambré. Eu indico qualquer tecido leve para camisaria, como tricoline, fio tinto. Estou usando também uma entretela de malha fininha, linha de costura comum, botão para camisaria e os moldes já cortados no tamanho que eu vou confeccionar. Aqui é o tamanho 6, eu estou fazendo ela no tamanho 6. No tutorial você vai ver todas as informações sobre o corte no tecido. A gente tem a listagem dos moldes para você ver se está cortando todas as partes e tem também um esquema de como colocar essas partes em cima do tecido, tá? Aqui eu estou usando o tecido dobrado e o que você tem que prestar atenção é que essa indicação, essa reta do fio do tecido, ela tem que estar sempre paralela à orelha. A orelha é essa borda do tecido. Ela tem que estar sempre paralela para a gente garantir que o molde vai ficar com o fio correto e não vai torcer no corpo. Agora eu vou entretelar as partes que precisam de mais estabilidade. Isso tudo está indicado no molde, tá? E no tutorial. Aqui eu vou entretelar os punhos e a carcela também do abotoamento dos punhos. Eu também preciso entretelar a gola e o colarinho, só que não são as duas partes da gola e o colarinho que vão entretela, é só uma. Então, o que eu gosto de fazer? Eu deixo o tecido duplo, desenho o que eu vou precisar cortar, né, a gola e o colarinho, e vou entretelar uma dessas partes do tecido antes de cortar. Aí eu junto as duas, direito com direito, aqui o avesso para fora, né? Deixo alinhadinho e corto. Aí eu tenho uma parte com entretela e outra parte sem a entretela da gola e do colarinho. Se você estiver usando um tecido muito fininho, é legal entretelar também a parte onde vão os botões na frente. Nessa etapa de preparação das partes, eu gosto de marcar também o bolso. O bolso é somente do lado esquerdo da camisa, a minha sugestão, né? Então eu marco aqui do lado direito do tecido, só no lado esquerdo da camisa, o esquerdo de quem veste, e eu marco a posição do bolso com uma linha de costura. Eu tô marcando também o lado direito e o lado esquerdo da camisa, sempre de quem veste, tá? O lado esquerdo, ele se sobrepõe ao lado direito no padrão para camisa masculina. Aqui, como o tecido tem o lado avesso e direito iguais, eu vou fazer essa vista do abotoamento com o próprio avesso do tecido. Vocês vão entender mais pra frente. A parte que fica por baixo eu dobro para trás e a parte que vai ficar por cima eu dobro para frente. Vocês vão entender mais pra frente quando a gente estiver montando esses dois lados. Agora a vista do abotoamento do lado direito. Por isso que eu marquei aonde está o lado direito e o esquerdo da camisa. A gente tem essas marcações aqui em cima, que estão lá no molde, que a gente vai montar essa vista de abotoamento. Do lado direito, que é o lado que vai ficar por baixo, que é o lado que vai receber os botões, a gente dobra para o lado avesso do tecido, igual eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou dobrando nas marcações para formar a vista do abotoamento para o lado avesso do tecido. Eu vou marcando e dobrando, passando com ferro para marcar bem. É só ir seguindo essas marcações. Aí você passa bem com ferro para ficar bem marcado, bem no lugar. Agora eu prendo na máquina de costura. Eu vou passar uma costura bem rente a essa dobra, prendendo essa vista do abotoamento. Agora eu vou montar o lado esquerdo da camisa, que é onde a vista vai ficar destacada. Eu tô dobrando agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que em vez de dobrar a vista para o lado avesso do tecido, eu vou dobrar para o lado direito do tecido. Lembrando que eu tô fazendo isso porque o tecido, ele é igual do lado direito e avesso. Então eu consigo brincar, jogar o lado avesso para frente, não vai ficar feio. Lá no tutorial tem a explicação de como fazer essa vista destacada, se você estiver usando um tecido estampado, onde o avesso e o direito é diferente. Aqui eu fiz a mesma coisa, só que para o lado direito do tecido, a vista fica destacada. E aqui como tem que ficar, ó, o lado de baixo e o lado de cima. Agora eu vou unir os ombros, eu vou montar a pala das costas.
Eu vou unir a pala, eu vou montar essa pala das costas com uma técnica onde fica tudo embutido, fica super bem acabado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é marcar o centro dessas partes todas, porque eu vou alinhar pelas bordas e pelo centro. Então, eu marco o centro da parte da pala que vai ficar no forro, eu vou chamar ela de pala do forro, tá? E essa pala externa. Agora eu faço um sanduíche, a pala do forro, a parte da camisa e a pala do lado externo. Vou fazer um sanduíche e alinhar pelo centro e alinhar as bordas. As partes da pala estão com os direitos do tecido tocando a camisa, tá? Os avessos para fora. E eu vou costurar aqui em cima com margem de 1 centímetro, margem normal de 1 centímetro. Aqui como tem que ficar, um sanduíche, ó, pala externa, pala forro e a camisa. Agora a gente pode passar essa pala aqui para cima e fazer uma costura. Eu gosto de fazer essa costura, eu acho que deixa mais assentada a pala. Isso é opcional. Agora a camisa, a parte das costas está com o lado direito para cima e eu vou colocar a parte da frente com o direito para baixo, direito com direito do tecido, frente e costas direitos juntos. E eu vou unir agora só a pala do externo. Essa pala do forro eu vou deixar solta. Ela não vai ser unida nesse momento aqui no ombro, ela fica solta e eu vou unir os ombros somente da parte externa, aqui direito com direito do tecido. Eu vou unir os ombros da parte externa. Eu vou alinhar aqui em cima. E costuro aqui nos ombros com margem normal de 1 centímetro. Aqui os ombros unidos, só da parte externa, tá vendo? A pala aqui do forro tá solta. Agora é o truque pra gente unir esse ombro e deixar tudo embutido. Eu vou colocar a camisa assim, o forro tá lá pra baixo, a parte externa aqui, eu vou começar a fazer um rolinho. Tô com a parte das costas e da frente, vou fazendo um rolinho, começo aqui de baixo, deixa esse rolinho bem fininho pra ficar mais fácil. Tá vendo essa parte solta aqui, ó? Cheguei com o rolinho aqui em cima. Vou pegar essa pala do forro que tá solta e vou sobrepor esse rolinho e alinhar lá em cima no ombro, ó. Tem que ficar assim. Tô alinhando aqui no ombro. E agora eu juntei de novo todos os ombros. É aqui como tem que ficar. Agora, por esse lado onde eu consigo ver a costura do ombro, eu vou costurar bem em cima dessa costura que a gente fez anteriormente e prender o ombro da pala do forro. E deixa o rolinho lá dentro. A gente vai tirar ele já já. Aqui eu tô costurando bem em cima da costura que eu fiz anteriormente. Aqui, ó. Agora eu puxo esse rolinho para fora, aqui pelo decote, ó, com bastante cuidado. E eu vou revirando essa peça toda pro lado direito do tecido. Vou puxando ela, puxo toda para fora, pelo decote. E aqui como vai ficar o ombro e a pala com acabamento, nenhuma costura aparente, super bem acabado. E aqui a gente pode fazer também a mesma costura que a gente fez na pala, para prender, para deixar assentada essa pala aqui no ombro. Eu gosto de fazer essas costuras para assentar, eu acho que a peça fica melhor, mas isso é opcional. E fica assim. Aqui a gente nem sabe o que é direito ou avesso do tecido. A montagem da gola e do colarinho não é difícil, só precisa ter paciência e atenção e fazer bem devagarzinho, que são peças pequenas, com ponto pequenininho, bem devagar e com calma. Pego a gola, eu vou começar pela gola, não pelo colarinho, pela gola. Eu vou unir gola com gola, as duas partes, com o lado direito do tecido juntos, avesso para fora. Eu vou costurar com margem de 1 centímetro. Eu costuro essa parte superior e as duas laterais. Essa parte mais curva de baixo, que vai ser a parte onde a gente vai encaixar no colarinho, essa eu deixo aberta. Então, eu tô costurando essa parte maior de cima, as duas laterais, com margem de 1 centímetro. Agora eu corto um pedacinho aqui da sobra da costura
Eu refilo para deixar ela com menos volume de tecido. E aqui na ponta eu corto dessa maneira, fazendo um chanfrado ou diminuindo nas laterais. A gente precisa ter o menor volume aqui nas pontinhas, porque agora, a hora que a gente revirar para o lado direito do tecido, para a gente conseguir formar uma ponta bonita. Eu acerto essas pontas com a pontinha da tesoura ou com uma espátula. Eu vou passar essa costura bem certinha. Essa gola, vale a pena a gente perder tempo passando ela e deixando ela bem bonita, porque ela fica muito aparente na peça, né? Então eu passo bem com o tecido. E eu posso costurar também, pespontar essa gola. Também é opcional. Aqui eu vou pespontar pela beiradinha da dobra. Com cuidado, fazendo pontos bem pequenininhos aqui nas quinas, para ficar bem feitinho aqui. Ela fica assim. Agora eu marco o centro dessa gola. Eu vou alinhar ela pelo centro do colarinho. Tem essa marcação no molde também, mas você pode marcar dobrando a peça depois de costurada. Então tem o centro, vou marcar o centro do colarinho também, parte de cima e a parte de baixo. Antes de montar a gola no colarinho, eu vou marcar uma dobra aqui para o avesso, na parte entretelada do colarinho, eu marco 1 centímetro, dobro mais ou menos 1 centímetro para o lado avesso e passo com ferro aqui nessa parte de baixo, que é a parte onde a gente vai encaixar com o decote. Eu marco 1 centímetro para o avesso, passo bem com ferro para deixar bem marcada essa dobra. Então, a gente tem a parte entretelada e a parte sem entretela do colarinho. A parte entretelada, ela fica junto da parte entretelada da gola, tá? Então, a gente alinha pelo centro e deixa a entretela junto com a entretela aqui, ó. Dessa maneira que eu tô mostrando. E aí, eu coloco com o direito do colarinho pra cima, eu vou alinhar. Eu vou fazer um sanduíche de novo, assim. Colarinho, gola e colarinho. Parte sem entretela junto, parte entretelada junto. Alinho pelo centro e vou alinhando aqui essa parte curva. Vou prendendo com alfinetes. E aqui é bom verificar se um lado tá igual ao outro. Agora eu vou costurar o colarinho, prendendo a gola. Com bastante atenção nessa parte curva. Aqui eu indico a gente desenhar essa curva para nos guiar na hora que a gente estiver lá na máquina. De novo, ponto pequenininho, super devagar, vai costurando ponto por ponto para formar essa curva e deixar ela bem bonita. Vendo aqui, eu vou bem devagar, não tem pressa. E eu costuro por cima daquela dobra que a gente fez de 1 centímetro, tá vendo? A margem aqui é de 1 centímetro também. E vai costurando até chegar na outra ponta. E faz a mesma coisa, pontos pequenos, formando essa curva. Essa curva fica muito aparente, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Aqui como tem que ficar. E agora eu vou cortar para diminuir o volume de tecido, só que eu não posso cortar essa parte de baixo, senão eu fico sem área para prender no decote da camisa. Eu vou cortar da curva para cima. Eu tiro um pouco do volume do tecido e se você quiser, nessa parte curva, ainda dá para fazer alguns piquezinhos para você conseguir formar melhor a curva, principalmente se for um tecido mais grosso. Vou virar para o lado direito e acertar essa curva com uma espátula ou com a ponta da tesoura. Aqui é legal você passar bem com ferro para ajeitar essa curva e deixar essa gola e esse colarinho bem assentadinho. Chegou a hora de colocar o colarinho no nosso decote. Vou marcar o centro das costas.
A gente vai alinhar tudo por esse centro, vai começar a alinhar por esse centro das costas aqui na pala. Eu refilo aqui no decote da camisa só para tirar o excesso de tecido, se ficou alguma parte sobrando, algum fio, para deixar certinho. A camisa tá com o lado avesso do tecido para cima, tá? Eu vou começar a prender essa gola pelo lado avesso do tecido. Eu vou alinhar o colarinho aqui pelo centro das costas, nas nossas marcações de centro. Eu tenho uma marcação de ombro também, que é opcional também para você encaixar. Ela te ajuda, ela só vai te ajudar aqui no ombro. E eu vou alinhar, o mais importante é a gente alinhar essa ponta aqui. A frente da camisa, na vista do abotoamento, a gente alinha com essa ponta do colarinho. Ela tem que ficar faceando, ela tem que ficar exatamente igual aqui. Uma não pode sobrepor a outra. Depois que eu alinhar esses pontos, eu vou ajeitando esse colarinho no decote, fazendo ele encaixar. Alinho dos dois lados. Aqui, ó, ela tem que ficar exatamente igual. Prendo com alfinete e aí eu vou alinhando e prendendo o colarinho com alfinete. Na hora da costura, presta atenção para uma parte não se sobrepor a outra. E agora essa costura, a primeira costura que a gente vai fazer, eu vou pegar só a parte do colarinho que a gente prendeu na camisa. Essa parte de cima da ponta dobrada fica solta. Você tá vendo que aqui a margem deu um pouco menos que 1 centímetro? Porque às vezes não vai dar mesmo, na hora de encaixar não vai dar muito certo. Então você pode deixar um pouco menos que 1 centímetro, não tem problema. E agora a gente volta para 1 centímetro. Eu tô prendendo a parte do colarinho que tá sem entretela, a parte não dobrada, no decote da camisa. E aqui você vai devagar também, a mesma maneira. Ponto pequeno, devagar, alinhando e vendo se tá tudo certo aqui na camisa e no colarinho. Aqui tá vendo? Eu costuro sem prender a outra parte do colarinho. Eu prendo só a parte de baixo. Agora eu faço uns piques no decote para esse colarinho encaixar melhor, para ele ter um caimento melhor. E vou passar o decote para cima, na direção do colarinho da minha gola. Passo bem esse decote, passo o colarinho para cima também. E agora eu vou encaixar aqui. A sobra da costura à margem eu encaixo por dentro. E agora eu vou passar a costura, costurando o colarinho, fechando esse colarinho e escondendo toda essa sobra de costura. Aqui eu vou começar a costurar, como eu já vou pespontar o colarinho também, eu começo a costurar aqui pela parte da gola, aqui em cima. Para a emenda não ficar na ponta do colarinho. Eu começo por aqui, deixo tudo escondidinho, escondo essa pontinha, ó. E aqui eu vou fazer a curva. Bem devagar, com ponto pequenininho, vai fazendo um ponto por vez, até formar essa curva da ponta do colarinho. Você pode desenhar aqui também para te ajudar. Eu gosto muito de usar a pinça nessa parte da costura, porque as peças são pequenininhas, para deixar tudo encaixadinho. Eu tô jogando a sobra de costura aqui para dentro. Aqui eu filmei bem de pertinho para vocês verem que eu faço devagar, eu não faço rápido essa parte, porque ela vai ficar muito visível. E agora eu tô prendendo, tá vendo? Eu sobreponho a costura que a gente fez anteriormente e tento passar essa nova costura bem em cima de onde eu fiz a costura primeira para prender esse colarinho. Nem sempre dá certo. O ideal é que ela fique exatamente sobre a primeira costura. Por isso que é legal fazer devagar. Aí eu vou seguindo até a outra ponta. Aqui é a mesma coisa. Jogo a pontinha para dentro com a pinça.
Por isso que se você não tem prática para fazer camisa, é legal usar um tecido com bastante estabilidade para ficar mais fácil essas etapas. Faço a curvinha. E aí eu vou seguir aqui a costura até encontrar o começo, até encontrar onde eu comecei. Pronto, faço o retrocesso e tá preso o colarinho no meu decote. Agora eu vou checar, ver se tá tudo certo, se deu tudo certo. Tudo certo. E a gola já tá pronta com o meu colarinho. Depois eu corto essas rebarbinhas de linha, tá? Pra deixar certo. Aqui, eu queria mostrar pra vocês que nem sempre fica perfeito, tá vendo? Ó, esse lado ficou bom, ficou faceando. E o outro ficou com um degrauzinho, um dentinho. Nessa aula eu tô fazendo a manga na grade infantil, que tem essa abertura, essa preguinha, tá? A grade bebê é um pouco mais fácil, mas tem lá no tutorial. Aqui eu tô explicando a grade infantil. Aqui eu vou marcar, eu vou deixar o lado direito do tecido para cima e vou definir aqui qual é a minha manga direita e qual é a minha manga esquerda, porque eu tenho que ter elas espelhadas. Isso ajuda muito a gente deixar anotado para a gente não construir duas mangas direitas ou duas mangas esquerdas. Corto a abertura aqui, tá tudo indicado no molde, essa abertura, tudo marcadinho lá. Aqui na ponta eu faço 2 piques no ângulo de 45 graus, mais ou menos, para ficar mais fácil de abrir, ó. Tem que ficar assim. Agora, no lado avesso do tecido da manga, eu vou prender o acabamento da abertura. Esse lado menor é com o acabamento e o outro lado maior vai a carcela, tá? Então, eu tô direito com o avesso, direito do acabamento para baixo, a manga com o avesso para cima. Vou prender com uma margem bem pequenininha aqui, de meio centímetro. Eu vou até o topo aqui. Reviro esse acabamento aqui, dobro aqui na nossa costura, vou virar para o lado direito do tecido, passando por dentro aqui da abertura. Ó, tô do lado direito do tecido da manga agora. Dobro novamente e encaixo aqui, alinhando com a costura anterior. A gente vai fazer o acabamento dessa abertura aqui no lado menor da manga. A parte de cima você pode dobrar esse viés também, para deixar acabadinho ali em cima. Eu faço assim porque ele fica depois coberto na parte da frente com a carcela. Aqui a gente tem um lado com acabamento, tô com o lado direito para cima, tá? O outro lado a gente vai encaixar a carcela. A carcela encaixa dessa maneira, ó. Eu tenho essa marcação aqui em cima. Eu vou dobrar direito com direito do tecido, lembrando que ela já está entretelada, é mais fácil aplicar ela com entretela, porque ela fica mais estável. Eu dobro ela no sentido do comprimento. E eu vou costurar essa parte de cima, esse quadradinho aqui de cima, com uma margem de meio centímetro até a marcação. Essa marcação tá no molde também. Costuro com uma margem pequena de meio centímetro até a marcação. Faço o retrocesso. E aqui eu vou cortar só essa pontinha para a gente conseguir formar esse quadradinho aqui em cima, não ficar com excesso de tecido. Vou virar para o lado direito. Acerto as pontinhas com uma espátula ou com a ponta da tesoura e vou passar com ferro para assentar essa costura, assentar essa carcela. Aqui eu continuo essa dobra de meio centímetro, que a gente formou o quadradinho lá em cima, eu vou continuar e marcar essa margem aqui para baixo, até o final, dos dois lados. Dobro meio centímetro e marco. Aqui a carcela, como vai ficar a carcela do punho. Agora eu tô com o lado avesso do tecido, tá? Pelo lado avesso.
Eu vou fazer o acabamento dessa outra parte da abertura. Eu vou alinhar a ponta da carcela ali embaixo, no punho. Prendo com alfinetes ou com clipes. Vou alinhando aqui pela borda da abertura. Até chegar ao máximo que eu conseguir aqui em cima. Ela tem que encaixar bem no começo daquele quadradinho que a gente costurou ali, na ponta da carcela. Costurar com a margem de meio centímetro. Aqui pode ficar um pouquinho desajeitado para a gente costurar, mas como é uma área pequena, vai dar certo. Eu vou costurando aqui bem na marcação da dobra que eu fiz. Esse vinco que ficou aqui na entretela, eu vou costurando por ali. Eu vou até onde eu conseguir aqui em cima. Vai ter uma hora que eu não vou conseguir mais, né? Porque ela dobra e fecha. Aqui o máximo que eu conseguir. Agora eu passo esse acabamento para o lado direito do tecido. Ó, do lado direito da minha manga. E vou dobrar a outra parte da carcela sobre essa ponta que a gente costurou agora. Sobre essa borda que a gente costurou agora. E vou costurar pela borda do tecido. Aqui eu deixo afastada a outra parte, ó, pra gente não pegar ela por engano nessa costura. E vou até onde eu conseguir aqui em cima. Corto o excesso de linha. E aí ele vai ficar assim, sobrepondo a outra parte, ó. Eu vou prender essa parte de baixo, porque agora a gente vai prender a parte de cima dele. Então, eu preciso deixar ele na posição. Para essa parte de cima, eu faço o desenho de um quadrado. É legal fazer com giz ou com a caneta fantasminha, tá? Para te guiar na hora da costura. Eu faço um quadrado e um risco no meio. E agora eu vou prender essa parte de cima, passando por cima desse desenho que eu fiz. E de novo com ponto pequenininho, indo ponto por ponto para ficar bem feita essa parte. Aqui eu tô prendendo essa borda de cima dessa carcela, que ela vai dar o acabamento aqui na parte da frente. E vai servir também como um reforço para essa abertura dessa manga. Aqui eu vou seguindo o desenho do quadrado, faço essa diagonal aqui no meio. E termino com ponto de retrocesso. Aí corto os excessos de linha. E aqui como vai ficar do lado direito do tecido. Do lado direito da manga. Aqui eu tenho uma preguinha também nessa manga. Então eu vou juntar, isso daqui tem no molde também a marcação. Eu junto uma marcação com a outra na direção da carcela. E prendo com uma costura pela borda. Aqui não precisa ter uma margem de costura de 1 centímetro, porque é só para manter a posição dessa prega, para manter ela no lugar. E aqui eu fiz a manga do lado direito. Vou fazer a mesma coisa para a manga do lado esquerdo e elas têm que ficar espelhadas. Agora, com a camisa com o lado direito do tecido para cima, eu vou encaixar essas mangas. Eu vou encaixar a manga do lado direito e a do lado esquerdo. Nessa hora, a gente vai ver se deu tudo certo, se a gente tem as duas mangas para o lado certo, se tá tudo ok com a camisa aqui. Tem o lado direito e esquerdo. Eu tenho as marcações de frente e costas. Eu vou tombar uma das mangas, deixando direito com direito do tecido juntos. E vou alinhar, eu vou prender uma manga, depois a outra. Vou começar por essa aqui. Alinho as marcações de frente e costas e alinho as bordas. Vou prender essa manga na cava, direito com direito do tecido. Eu começo alinhando essas marcações principais, para depois ir encaixando a cabeça da manga e prendendo com mais alfinetes. A cabeça da manga, ela é um pouco maior que a cava para dar esse encaixe, para dar esse formato bonito no ombro, tá? Então, você vai ter que acomodar esse tecido da cabeça da manga na cava. Você vai bem devagarzinho,
acomodando esse tecido e prendendo com mais alfinetes. Se você sentir que está com muita sobra de tecido, você pode refilar um pouquinho da cabeça da manga. Às vezes, na hora do corte, a gente corta um pouco maior e ela fica mais difícil de encaixar também, dependendo do tecido. Se o tecido é muito rígido, você pode refilar um pouquinho da cabeça da manga, mas o ideal é fazer ela encaixar. Encaixou a manga na nossa cava, agora a gente vai costurar o nido com uma margem de 1 centímetro. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado para não formar pregas nem na camisa e nem na manga, na cabeça da manga. E costurando devagar também. Você vai costurando, tirando os alfinetes, trecho por trecho. Tá vendo que toda hora eu levanto a camisa para ver se está dando tudo certo na parte de baixo também. Eu vou puxando a camisa e a manga para baixo para não deixar prender o tecido, formar pregas. Eu vou até o final. Se sobrar um pedacinho aqui também não tem problema, a gente refila. Uma coisa pouca não vai fazer diferença. E eu vou cortar essa margem só um pouquinho, coisa de 1 milímetro, 2 milímetros, só para acertar essa margem de costura. E aqui na cava eu gosto do acabamento com viés, isso é uma preferência minha. Eu gosto de fazer esse acabamento com viés. Então eu cortei o viés. Com mais ou menos 3 centímetros, 2,5 a 3 centímetros de largura, no próprio tecido da peça. E vou começar a aplicar aqui pelo lado da manga, bem na beiradinha, com margem de meio centímetro, por toda essa borda da margem de costura. Aqui eu vou até o final e corto o que sobrou do viés. Agora eu reviro para o outro lado e vou dobrar esse viés. Eu nem preciso passar aqui, eu vou na mão mesmo e na máquina. Eu dobro e cubro essa margem de costura, tá vendo? Eu dobro até encontrar aqui mais ou menos no meio. E dobro novamente e vou costurar uma linha de costura que passe. O ideal seria passar em cima da que a gente fez anteriormente, ao máximo que você conseguir. Você tá vendo aqui que eu vou fazendo por trechos. Eu dobro um trecho na frente, prendo com o dedo e vou costurando. Eu não vou repuxando para ficar torcido. Eu dobro e faço por pequenos trechos. E aí eu vou até o final. Esse acabamento dá muito certo com tecido mais fino. Se você estiver usando um tecido meio grossinho, mais pesado, você faz o viés em outro tecido mais fininho. Prendi as duas mangas, fiz o acabamento nas cavas. Agora chegou o momento de a gente unir as laterais. Eu preciso das laterais para conseguir unir o punho. Antes das laterais, na verdade, a gente vai fazer a barra dessa camisa. Eu gosto de fazer a barra antes de unir a lateral, porque eu acho mais fácil quando a barra é curva dessa maneira. Eu vou dobrar para o avesso. Eu estou dobrando para o avesso uma margem de meio centímetro e vou passar uma costura prendendo. Essa parte curva é mais fácil a gente fazer uma barra mais estreita e antes de prender a lateral, que a gente fica com áreas menores para costurar essa barra, a chance dela torcer vai ser menor. Então tá vendo? Eu dobro meio centímetro e vou costurando, eu não vou repuxando essa dobra, eu dobro um trecho na frente e vou costurando, meio centímetro. Agora no ferro de passar, dobro novamente meio centímetro para o lado do avesso, ó, e vou passando. E agora é só costurar de novo, bem pela bordinha. Aí eu faço essa barra com 2 dobras de meio centímetro. Aqui eu fiz na parte das costas. E é o mesmo processo na parte da frente. Então tá tudo com barra já a camisa. Agora eu posso unir as minhas laterais. Vou unir as laterais com costura francesa. Então eu começo pelo lado direito da camisa. Tô juntando aqui cava com cava, eu jogo um viés para cima, o outro viés para o lado de baixo para diminuir o volume nessa cava. Prendo com alfinete ou com clips. E vou prendendo toda a lateral, vou alinhando.
Agora eu vou costurar com margem de meio centímetro. A margem de costura da lateral é de 1 centímetro. Como eu estou fazendo com costura francesa, eu jogo meio agora e meio centímetro depois, na hora que eu revirar. Então eu costuro essa lateral com margem de meio centímetro pelo lado direito do tecido. Aqui eu jogo um acabamento, ó, na cava, um acabamento para cima, outro para baixo, para a gente diminuir o volume nesse ponto, que tem bastante volume de tecido, e vou até o final. Vou refilar essa margem de costura, mais ou menos 1 a 2 milímetros, e tirar os fiapos de tecido. Agora, no ferro de passar, virei a camisa para o lado avesso e tô passando essa costura. Ó, você tá vendo que eu tô escondendo a margem de costura. Aqui eu tô no lado avesso do tecido e passando bem com o ferro, dobrando essa costura que a gente fez anteriormente. Ó como ela vai ficar escondida. Agora eu costuro novamente com margem de meio centímetro. Aqui a gente passou bem com o ferro para deixar bem plano e não deixar muito volume aqui na área da cava. E eu vou até o final aqui na barra. Aqui o acabamento, como vai ficar. Essa barra depois a gente pode prender para um dos lados. E agora com a lateral montada, a gente pode colocar o punho na camisa. Para o punho, eu já peguei, já entretelhei essas partes do punho, eu vou dobrar os punhos no sentido do comprimento e vou prender com alfinete. Agora, uma das partes do punho eu dobro para o avesso, uma margem de 1 centímetro mais ou menos, igual a gente fez com o colarinho, eu vou passar com ferro. E vou costurar com margem de 1 centímetro as duas laterais do punho. E passando por cima dessa dobra que a gente fez. Corto a pontinha, vou revirar para o avesso, para o direito, tô revirando para o lado direito do tecido, acerto as quinas e vou passar com ferro para deixar bem plano e bem alinhado. Para montar o punho aqui na manga, eu vou começar pelo lado direito do tecido. Você pode começar pelo lado avesso do tecido também, isso é opcional. Aqui eu fiz pelo lado direito, tanto faz. Alinho primeiro as duas pontas. Eu alinhei uma ponta e a outra. Nesse lado do acabamento com viés, eu gosto de dobrar o viés para o lado de dentro e alinhar com o punho. E agora eu vou acertando o tecido e deixando, é igual o esquema que a gente fez no decote e no colarinho, ele tem que ficar alinhado. Essa parte do punho com a manga, ele tem que ficar bem alinhadinho, a gente vai costurar só nessa borda que tá aberta, não na borda dobrada. Eu vou costurando e ajeitando esse tecido, a parte de cima e a parte de baixo, tomando cuidado para não fazer prega onde não tem. E deixando bem alinhadinho. Agora eu jogo essa margem de costura para dentro do punho e vou passar uma costura, prendendo e fechando essa parte, que ela tem que passar bem em cima da costura que a gente fez anteriormente. Tá vendo que eu tampo a costura que a gente fez anteriormente e vou costurando. Com cuidado e jogando as pontinhas para dentro desse punho, para ficar escondido. Para fazer o bolsinho lateral, eu começo dobrando a parte superior, 1 centímetro para o lado do avesso, depois mais 1 centímetro, passo com ferro e vou pespontar. Eu posso fazer 2 linhas de costura aqui nessa etapa também. No ferro de passar, eu vou passar para o lado do avesso uma margem de 1 centímetro. Primeiro nas laterais e depois na parte de baixo.
Aqui eu posso dar o acabamento nessa borda dessa maneira, dobrando aqui para o lado do avesso, eu gosto de fazer assim, ou passar uma costura de overlock, tá? Que vai depender do que você tem em mãos, do que você quer fazer. Eu passo principalmente nas laterais. Agora, para prender o bolso, lembra daquela marcação que a gente fez lá no começo com as linhas de costura? Eu vou alinhar por elas. As duas pontinhas de cima. E prender com alfinete. E aqui, para garantir que o bolso tá retinho, eu posso medir a lateral dele com o centro da frente. E costuro pela borda da dobra do tecido para prender. É só costurar por toda a volta, com cuidado nas quinas, né? Pra gente conseguir formar um desenho bonito, um desenho legal. Você vai bem devagar. Aqui nessa parte de cima, eu gosto de fazer uma costura de reforço, porque é uma área da peça que tem tensão de uso. A criança vai puxar esse bolso, então é legal fazer esse reforcinho aqui em cima. E tá pronta a camisa. Aqui como ela tem que ficar à vista, uma sobreposta à outra, gola, colarinho, tá tudo certo. E só falta prender os botões. Você pode prender botão de pressão ou botão de casear. Aqui eu não vou me estender demais nessa aula, como pregar os botões, mas a gente tem que pregar o botão nos punhos, um botão em cada punho, e os botões na vista de abotoamento da frente. No tutorial tem a indicação de quantidade de botão, no molde tem a posição dos botões também, é bem fácil essa parte. E tá prontinha a nossa camisa. Até a próxima!